nome é Fabi Guntovitch, eu sou psicanalista da alma feminina, especialista em relacionamentos e eu vim hoje falar com vocês sobre uma questão que está me preocupando muito. Talvez muitos de vocês já tenham me ouvido falar que eu realmente acredito que todo problema, todo desafio, toda dificuldade que a gente se vê diante, na verdade, é uma oportunidade de aprendizado e de evolução pessoal, social, coletiva, e que se a gente não aproveita essa oportunidade, se a gente não tem esse olhar disposto a descobrir o que é que a gente tem para aprender ali, neste momento, o que acontece é que a gente, repete de ano, e aí daqui a algum tempo, lá vem o universo e traz pra gente de novo uma outra oportunidade de aprendizado e evolução da mesma matéria, só que de uma forma muito mais enfática e intensa do que da vez anterior que nos proporcionou. E quando a gente está diante do coronavírus, cara, assim, não tá fácil, não é um desafio easy, facinho pra gente superar, não, né? Assim, ele tá mexendo com todo mundo. Está mexendo com a economia, está mexendo com os nossos medos, com solidariedade, com a nossa ética, com a nossa responsabilidade social, com vidas de tantas pessoas que estão sendo perdidas por conta da exposição a esse vírus. E, de verdade, eu não quero repetir de ano, empurrar essa lição para aprendê-la de novo com uma oportunidade ainda mais enfática do que essa que o corona está oferecendo para a gente. Então, eu gostaria de passar com vocês as lições que eu enxergo que este vírus e esse momento e essa situação, esse desafio estão nos oferecendo como oportunidade de aprendizado e evolução pessoal, social e coletivo. Talvez vocês enxerguem outras oportunidades que eu não tenho enxergado. E aí eu adoraria saber de vocês. Primeira oportunidade, da gente realmente reorganizar as nossas prioridades. Para a gente olhar para as áreas da nossa vida e se perguntar, cara, o que é prioridade e o que não é? Porque eu acho que a gente vem vindo numa tocada tão radical da nossa rotina, de dar conta de tudo, de ganhar dinheiro, de produzir para consumir, que talvez a gente tenha se distanciado demais de valores que a gente não dá conta de viver bem sem honrá-los, sabe? Como família, como os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que a gente ama, os amigos queridos. Largar um pouco mão dessa impressão de que a gente vai ter sempre tempo para fazer tudo, para se conectar com as pessoas que a gente curte, que a gente ama, estar presente, né? Eu acho que essa é uma lição importante que o coronavírus está trazendo para a gente. Amarra reorganizar nossas prioridades e entender que tem muita coisa que o dinheiro não compra, né? Segunda lição, para a gente aprender a parar e respirar. Mindfulness é uma onda, né, que muita gente vem se conectando e tentando e exercendo, mas que muita gente não dá a mínima bola. E de verdade já existem estudos e científicos que comprovam que o nosso cérebro precisa de paz, precisa de pausa, precisa de respiro. E a gente está tendo uma oportunidade de pausar, respirar e se conectar com o nosso interno, com a gente mesmo, forçadamente. Mas será que a gente precisa fazer isso só pela dor ou a gente pode passar a fazer isso pelo amor também? Eu gostaria de, depois que essa onda do corona passar, que eu possa ter um pouquinho mais de disciplina e autocontrole para me conectar com a natureza, comigo, com a minha individualidade, pelo amor, e não mais obrigada e forçada pela dor. Terceiro ensinamento que eu reconheço, que a gente esteja presente
fisicamente e valorizando a presença física das pessoas com quem a gente se relaciona quando elas estiverem com a gente. Porque a gente vem não dando muita bola para isso, né? A gente está com alguém no restaurante ou até mesmo em casa e a gente está ao mesmo tempo mexendo no celular e a gente não está 100% presente ali. Porque, claro, qualquer outra hora a gente pode estar de novo presente e a gente não dá muito valor. Mas agora a gente está vendo o quanto a presença física das pessoas faz falta. O quanto é importante o toque, o contato, o abraço, o olho no olho. Porque agora a gente só pode se relacionar virtualmente. E já deu para sacar que não é suficiente, né, gente? Tá aí, mais uma lição. O valor da presença. Quarta lição. Na marra, a gente está tendo que dar conta de estar só. De estar com a gente. A gente está tendo que descobrir prazer em se relacionar só com a gente, de estar na solitude mesmo e de entender a solitude como uma coisa positiva, uma oportunidade de se amar, de curtir o tempo que a gente tem aqui nesse planeta, porque a gente vem nessa tocada de não fico sozinho, eu estou sempre conectado, estou sempre com alguém, estou sempre com a sensação de que eu estou perdendo alguma coisa, que eu estou deixando de curtir algo com outras pessoas, que eu estou deixando de fazer outras coisas, e agora a gente não tem nada que a gente possa fazer além de ter prazer com a nossa pessoa. No começo é estranho, né? Mas se a gente tem essa disposição e a gente fala, peraí, nossa, gostoso respirar, escutar o barulho do passarinho, sabe que eu sou legal? O que eu tô a fim de fazer? De se redescobrir, de se conectar com quem você é, com a sua essência e curtir a sua essência, se curtir, fazer coisas que você não tem tempo de fazer no dia a dia, mas que a gente vai precisar começar a arranjar tempo, se a gente não quiser daqui a um tempo ser forçado a parar de novo. Quinta oportunidade de aprendizado, de olhar para o coletivo, de olhar além do nosso umbigo, de perceber o quanto a dor do outro é a nossa dor, no mínimo é a nossa dor em potencial, do quanto a responsabilidade social depende da ética pessoal, porque se eu não tiver uma ética pessoal com valores sólidos e se eu não me importar, eu vou sair de casa e dane-se a quarentena. Se eu sair de casa e dane-se a quarentena, na boa, eu vou estar olhando só pra mim. E todo mundo vai estar olhando pra mim e identificando que eu só olho pra mim mesma. Não tô nem aí pra sociedade, pra comunidade e pra todo mundo que está se esforçando e se preservando para que esse vírus termine logo, né? Então, é isso. A gente está tendo a oportunidade de se posicionar além dos nossos umbigos. E quem conseguir fazer isso e levar esse aprendizado para a vida daqui em diante, sem dúvida, não vai precisar repetir essa lição. Sexta, para valorizar o abraço. Gente, abraço é tão bom. Eu tô com uma saudade de abraçar meus pais. Vou dizer sinceramente, eu passei muito mais tempo sem abraçá-los do que nesse período de isolamento do corona. Mas eu sempre achava que amanhã eu podia encontrar com eles e abraçá-los e estava tudo bem, eu não ficava com essa dor. Mas agora que eu não posso, cara, eu tô doida para abraçar meus pais. Agora que eles correm o risco de serem contaminados e por serem grupo de risco, cara, me dá vontade até de chorar de pensar que eu posso não conseguir abraçar meus pais. Parou para pensar nisso? O quanto a gente valoriza esse abraço no dia a dia. Cara, depois que isso acabar, eu quero abraçá-los com muito mais frequência. E você? E a última oportunidade de aprendizado que eu estou percebendo e que eu queria compartilhar com vocês
é o quanto as mídias sociais, os aplicativos como Instagram, Facebook, eles estão sendo usados durante esse período de isolamento do coronavírus de uma maneira muito mais saudável. Eles, ao invés da gente estar se conectando com eles para se comparar e sofrer por não ter a vida perfeita de outras pessoas que a gente tropeça ali nas mídias, a gente está usando esses aplicativos para se colocar à disposição, para compartilhar nossos talentos, para se conectar amorosamente, generosamente com a maioria das pessoas. E isso é lindo, porque nesse movimento, o corona, ele está diluindo as diferenças, né? Ele está aproximando a humanidade de todos nós. Ele está colocando os pingos nos is com relação a quem somos e onde estamos e de que forma nos posicionamos. Ele está escancarando quem somos de verdade. Porque na hora da gente se posicionar nas mídias sociais e da gente se colocar à disposição ou não, a gente está falando, essa sou eu. E é bacana. Eu espero que depois desse surto, depois que tudo passar, porque sim, tudo passa, e essa é a última das lições que a gente precisa levar para a vida, que a gente não precisa se desesperar. Tudo passa. Eu espero que a gente mantenha essa disponibilidade de se conectar através das mídias sociais de uma maneira mais saudável, mais positiva, mais amorosa e com mais amor próprio. É isso, gente. Obrigada, amo vocês. Feliz de estar aqui. E eu vou gravando vídeo todo dia para que o nosso tempo passe de uma maneira mais produtiva, mais bacana, mais saudável e que a gente dê conta de aprender todas essas oportunidades de aprendizado, de evoluir, para que a gente não precise mais passar por isso e aprender pela dor da maneira como a gente está tendo que passar com o coronavírus. Beijinhos.